Eu quero dar um exemplo para vocês da força de uma família, no caso do João Hélio. Vocês lembram daquele menino de 6 anos que em 2007 morreu, depois de ter sido arrastado aqui pelas ruas do Rio de Janeiro? Um caso forte, um caso violento, né? Impossível esquecer aquela brutalidade da época. E foi a psicografia que trouxe aos pais do João Hélio uma força que eu queria mostrar de exemplo para vocês mesmo, né? Para a gente sentir. A dor do outro nunca é igual a da gente, mas é uma dor, né? Roda para mim. Este é um encontro de pessoas que têm em comum o desejo de se comunicar com parentes e amigos falecidos. A maioria é de mães saudosas e inconformadas com a partida de seus filhos. Reconhecido igualmente pela paciência que tivera comigo em nossa convivência. O médium Ricardo Henrique Leite lê as mensagens sem saber para quem elas são endereçadas. Uma frase, um nome, uma simples palavra faz com que as pessoas saibam exatamente de onde vem o recado. E quando possível, nosso pai amarrar as suas experiências. Não seja triste. A vida sempre nos favoreceu com o melhor. A emoção toma conta da sala. A casa que abriga estas reuniões pertence ao casal Rosa e Elson Vietes. Eles são os pais de João Hélio, morto em 7 de fevereiro de 2007. O menino de 6 anos foi vítima da brutalidade de assaltantes que o arrastaram preso ao cinto de segurança por 7 quilômetros pelas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro. Um ano antes do que aconteceu, a gente já frequentava até o Centro Espírita Leon Denis, né? E até como se fosse talvez uma preparação, né? Por essa experiência tão difícil que a gente passou, né? Então a doutrina espírita, ela nos mostra de forma bem clara, nos dá respostas que muitas vezes a gente não consegue identificar em outros credos, né? Embora todos são excelentes, né? Elson trouxe para o Rio o projeto Amor Além da Vida, que conheceu em São Paulo logo depois da morte do filho. A família já não vive mais no Rio, mas mantém a casa no Meier, zona norte da cidade, para realizar as reuniões. Na camiseta, Elson carrega o traço do filho, eternizado na marca do projeto. O desenho que ele fez na escolinha, né? E isso foi colocado apareceu, né? Na mídia de forma geral. Então uma pessoa criou esse desenho, né? E estampou essa mensagem de paz. E nós todos acharam, né? O ideal para que fosse símbolo desse projeto Amor Além da Vida. Como tantas outras pessoas que buscam a comunicação com seus entes queridos já desencarnados, Elson também encontrou conforto e alegria nas mensagens de João Hélio, psicografadas pelo médium. A gente não tem dúvida, através dos detalhes, através dos fatos, né, que aquela mensagem, aquela psicografia genuína, ela é oriunda do nosso filho, né? Nunca mais você vai ser a mesma pessoa depois dessa comunicação. Para muitas pessoas como hoje estão aqui, nunca mais elas vão ser mais a mesma pessoa depois de saber que a vida continua, de que somos imortais por espírito e que precisamos melhorar por isso. Para quem acredita na vida após a morte, os documentos psicografados funcionam como uma terapia que conforta o coração e deixa grandes lições. O grande objetivo da vida é a prática do bem. A saudade física é constante, a gente tem o tempo todo. A saudade física ela vai carregar com a gente para sempre, mas a gente consegue sempre, naquele momento que aquela pessoa que chegou tão destruída através da perda de um filho, ela consegue um sorriso. Isso é impagável, né? À medida que você consegue enxergar a morte de uma outra forma, a morte não como fim, né, mas uma mudança de plano, você já vislumbra um outro universo, você já olha de uma maneira que existe uma continuação. Você precisa se tornar uma pessoa melhor, você precisa mudar, você precisa principalmente despertar para a vida. E nós, inclusive, vamos ouvir uma das maiores autoridades mundiais sobre como as pessoas encaram a morte, o que acontece no momento da passagem, que é uma psicóloga americana, que hoje vive em São Paulo. O nome dela é Shúria Miller. Explica um pouco essa jornada misteriosa depois da vida. Vê o que a Shúria fala. What I have found in the cultures that I studied is that there are 4 stages.
And in the first stage, where we are closest to communicate, we're a little lost. Every culture has this stage that I call the waiting stage, where the spirit is sort of confused. Where am I? What happened? Where is my body? What's going on? And we hang around. We hang around what's familiar. Some cultures leave food out. Some cultures leave the door open. Some cultures sit and pray for the person. But the spirit is around. Quer dizer, seria mais todas as culturas, de um jeito ou de outro... Isso é presente na humanidade, seja qual for a cultura, seja qual for a religião, seja qual for a época. Uma característica do homem, o fato de saber, de alguma forma, que existe uma continuidade da vida. Porque senão seria impossível viver, né? Exatamente. Eu acho que seria... Não faria sentido nenhum. Né? Por que somos tão diferentes? Por que cada um de nós sentido... tem um caminho? Por que uma criança de 7 anos vai embora de uma forma tão violenta, tão cedo? As razões aparecem. Por que de cada um dos casos que a gente vê? Verdade. Explicam sem justificar, mas até propõem para a gente. Eu queria fazer uma observação quanto ao que observou a psicóloga Suki Miller, que essa descrição dela é perfeita para o normal das pessoas. Quando a gente não se prepara, né, o fato é que quando a gente vai para o lado de lá sem preparo, esse primeiro momento de susto, esse primeiro momento de choque é realmente o que acontece na maioria das pessoas. Mas quem se prepara, aí chega de outro jeito. Pode passar por esse estágio de, enfim, de susto, de sem saber o que está fazendo. E aí a gente tem que se preparar aqui e agora, no dia a dia. A gente procura ser cada vez melhor, cada vez mais consciente de que a vida é algo que cada um tem um pedacinho nela, né? Ninguém é separado de ninguém, hoje a gente sabe muito bem disso. Tudo que a gente faz repercute no todo. Quem tem esse tipo de consciência, quando chega lá, chega um pouquinho melhor, um pouquinho mais desperto. E através desse conhecimento que as pessoas se aproximam, principalmente através da dor, eu acho que a vida ensina... A dor nos ensina muito. Os caminhos da vida são... eu sempre acho um bom motivo para a dor. Eu, por exemplo, me acho melhor depois do câncer do que antes do câncer. É como se tivesse queimado. É como se tivesse tido uma queima, né? Onde você ressurge realmente das cinzas, porque você acha que está indo embora naquele momento, tenta se preparar para ir embora, mas é muito difícil também. Também é verdade. Né? Porque é tão bom estar aqui. Que é fácil. Não, é tão bom estar aqui. Aí você promete, fala tanto, e fala, nossa, eu devia ter feito tanta coisa. Na hora H mesmo. Né? E aí quando por uma obra da vida, da arte da vida e de Deus, você permanece por aqui, você tem que ter a consciência de que você tem que ser uma pessoa melhor e por que você tem que entender o outro. Enfim, essa é uma outra conversa. Mas, de qualquer forma, cada um de nós encara isso de um jeito diferente. E o que a psicografia e como é que é explicada uma passagem diferente da outra, né? No caso da Mércia, por exemplo, que foi de uma forma violenta para uma morte de um acidente de carro, que são coisas diferentes, né? Ou uma morte por idade ou por doença natural. Quer dizer, quais são as diferentes passagens aí? Na verdade, assim, o que a gente tem convicção dentro da visão espírita, espiritualista, de uma forma geral, é de que nós somos construtores do nosso próprio destino. Nada nos acontece por acaso. De uma certa forma, sempre que um fato ocorre, significa que a gente, em algum momento, plantou uma semente, sem que isso justifique, sem que isso crie critério de julgamento, pelo contrário. Então, a morte vai chegar de acordo com aquilo que a gente, na verdade, ou tinha escolheu para essa vida. Ou escolheu para essa vida. Agora, é importante dizer, até você é um exemplo disso, é possível, quando a gente tem consciência disso, mudar a qualquer momento. Né? É importante dizer. Mas se não muda, a vida continua e do lado de lá a gente tem a oportunidade de refazer tudo, de voltar. O fato é, essa continuidade da vida é uma perenidade, algo que a gente precisa ter certeza de que não se separa uma vida da outra. A vida do lado de lá e a vida daqui são faces da mesma realidade.